Na aula de hoje eu trato das perdas rotacionais, que são as perdas por atrito nos mancais de rolamento e as perdas por ventilação. Essas duas perdas ocorrem da mesma forma que ocorrem na máquina de indução em outras máquinas elétricas rotativas. Então é necessário que você tenha em mente que as equações que eu vou lhe mostrar são válidas para outras máquinas também. Obviamente, como a aula de hoje trata do motor de indução, eu faço comentários específicos em relação à aplicação dessas equações para o caso particular do motor de indução. Mas é necessário que você tenha em mente que você teve uma aula que parte do conteúdo é generalista e vale para outras máquinas elétricas também. Vamos para a aula então. Essa aula bonitona que você vai poder fazer o download após assisti-la. Lembrando que aqui nesse quadrado eu colocarei posteriormente o QR Code quando você baixar essa aula e caso venha imprimir, após ler o conteúdo e deseje ver essa aula novamente, assistir a essa aula novamente, basta apontar a câmera do seu celular, do seu dispositivo móvel para o QR Code que estará aqui e você virá novamente para essa aula. O conteúdo da aula de hoje: perdas rotacionais. É isso que trataremos. Não trataremos na aula de hoje das perdas, dos testes, ou melhor, dos ensaios feitos experimentalmente para se obter as perdas rotacionais, que são os ensaios de rotor bloqueado e também a vazio. Mas nós trataremos nosso curso a respeito desses ensaios, sim, e inclusive eu deixarei disponibilizado um pequeno programa no qual, caso você venha fazer esse ensaio, coloca os dados obtidos e ele vai lhe dar os parâmetros do modelo e também as perdas envolvidas. Mas vamos então focar na aula de hoje, que é sobre perdas rotacionais. Nós chamaremos as perdas rotacionais de PROT, é um facilitador. Para a gente entender as perdas rotacionais, a gente tem que entender a estrutura de um rotor gaiola de esquilo real, comercial, e não aquela estrutura que vimos antes, que tem um rotor, a estrutura legítima, verdadeira, mas que ele está solto no ar, ele gira e não toca em nada, e ele também não precisa se refrigerar. A gente não falou a respeito de aquecimento, ou melhor, a gente até falou de aquecimento, já que a gente falou de resistência no rotor, então a gente falou de aquecimento, perda por efeito Joule, mas a gente não falou a respeito de nenhuma técnica para poder arrefecer, para poder resfriar essa máquina. Aqui é um rotor mais próximo do real. Em verde você vê de forma explícita o núcleo, aqui as barras em cinza, os anéis de curto-circuito das barras, e aqui você tem dois itens novos. Esses itens são, um deles, o ventilador, e o segundo item, os mancais de rolamento. Eu quero que você foque aqui primeiro no ventilador porque é mais simples de entender. Você pega e coloca no eixo, note que a máquina aqui não tem somente um eixo é o eixo no qual você coloca a carga, e nesse eixo aqui eu deixei especificamente somente para o ventilador. Então você tem um ventilador que ajuda a máquina a se resfriar quando essa máquina está girando. Aqui você já percebe um problema que pode existir. Se a máquina não opera na sua velocidade nominal, em velocidade elevada, e opera na velocidade muito baixa, ela perde o item, o equipamento, no caso o ventilador, que faz a ventilação e pode ter problemas de refrigeração. Joia? Essa é uma situação que pode vir a ser crítica. No final das contas, se a máquina opera próximo das condições nominais, está girando em alta velocidade e vai ter, portanto, a sua ventilação e a máquina vai funcionar sem nenhum tipo de risco para a sua vida útil. Agora vamos para outro item, os mancais. Note, essa parte em azul aqui é uma externa e você tem uma outra interna. Essa outra parte interna é um anel que você fixou, você prendeu no eixo. A mesma coisa aqui desse lado, você pegou esse anel e prendeu no eixo. Aqui fora você tem a outra peça, a outra parte, e em rosa você identifica as esferas que fazem com que a parte de dentro possa girar. Isso mesmo, esse anel que prende esses dois eixos postos um em cada lado podem girar aqui dentro devido à presença dessas esferas. Obviamente que essas esferas vão girando junto, mas você percebe nitidamente que isso vai causar atrito e esse atrito é uma perda. Esse rotor ele é feito com o propósito de você acoplar uma carga e movimentar a carga. Ele não é feito nem para se refrigerar e ele também não é feito, melhor, ele é até feito para se refrigerar, mas a função dele não é se refrigerar, a função dele é acionar a carga e a função dele também não é ter energia ou potência gasta aqui nesse atrito. Para diminuir o atrito, essas esferas geralmente são inundadas com graxa.
Obviamente você coloca algum tipo de material tipo graxa para poder tornar o atrito menor. Não consegue diminuir o atrito a zero de jeito nenhum, ainda mais se a manutenção não for periódica. Eventualmente tem que se colocar mais graxa aqui nessas duas regiões dos dois mancais. Então, nós temos os mancais de rolamento e o ventilador que fazem melhor dizendo, permite a rotação desse rotor e o outro faz a ventilação para poder melhorar o arrefecimento. Obviamente que esses dois mancais são presos no estator. Lembre-se que o estator vai estar aqui fora, é um cilindro e vai ter uma pequena protuberância para você fixar no estator, que é a parte estática, esse mancal. Ou melhor, esses mancais, já que são dois necessários para deixar o rotor girando. Beleza? Então, nós precisamos entender da seguinte forma: as perdas rotacionais, o P-ROT, tem duas componentes. Uma componente é a perda por atrito nos mancais de rolamento, que nós vamos chamar de P-atrito, P maiúsculo de potência, né? E a segunda componente serão as perdas devido à ventilação. Vamos chamar de P-vent. Vamos focar primeiro na perda por atrito. O atrito vai ser B, que é um coeficiente de atrito dinâmico, vezes a velocidade que o rotor gira. Aqui eu coloquei a velocidade do rotor em radiano por segundo. Então, você nota aqui que é ômega rm. E aqui eu coloquei a velocidade em RPM. O coeficiente de atrito, obviamente, ele se modifica, porque no final das contas eu fiz a troca de unidade. O fator que faz a troca de unidade entra aqui no coeficiente de atrito, porque ele passa a ter outra unidade. Não dei foco à unidade de coeficiente de atrito, porque no final das contas não daremos ênfase a isso e você perceberá daqui a pouco. Aqui a gente pode fazer um comentário de cara dessa equação. De cara dessa equação no sentido de cara só em fazer análise dessa equação especificamente. Olhem só, se o atrito depende da velocidade, como o motor de indução ele fica operando entre a velocidade nominal e algo bem próximo da velocidade síncrona, quando ele não tem carga nenhuma acoplada ao seu eixo, significa dizer que a velocidade no qual esse motor varia é pequena, porque nós vimos o escorregamento de uma máquina comercial está em 2,5%, 3%, 5% é escorregamento altíssimo. Portanto, se o escorregamento de 5% é um escorregamento altíssimo, já limite já de uma máquina muito antiga, muito ineficiente, significa dizer também que a velocidade varia muito pouco. Portanto, a potência das perdas por atrito é uma potência que a gente considera no nosso dia a dia de trabalho de engenheiro que trabalha especificamente com o regime permanente da máquina como uma potência de perdas constante, dado que a velocidade varia pouco nas condições de operação constante quando ele está sendo alimentado pela rede elétrica, ou seja, alimentado com a frequência fixa. Esse comentário não vale no cenário das partidas, das paradas, afinal de contas, quando você faz a partida, você parte da velocidade zero até chegar à velocidade elevada. Assim como na parada, você parte da velocidade alta, já tipicamente algo bem próximo da nominal, até você parar o motor. Ou seja, a faixa de variação é longa. Da mesma forma, não vale o comentário quando você está alimentando esse motor com um inversor de frequência. Afinal de contas, o inversor de frequência faz com que a frequência de alimentação do circuito elétrico do estator varie e, portanto, varia a velocidade síncrona e, portanto, varia como consequência a velocidade do rotor. Se a velocidade é variável, essa potência de atrito já não é mais, ou melhor, já não pode ser mais tratada como constante e essa equação tem que ser utilizada com mais detalhe. Vamos agora para o outro caso. Ou melhor, a outra parcela, né? A outra parcela são as perdas por ventilação. A potência de perdas por ventilação, que é modelada como proporcional, por isso a constante K, ao cubo da velocidade do rotor. Aqui, obviamente, apareceu o Klinha só porque eu mudei a unidade. Aqui continua sendo a velocidade, nesse caso específico, N em rotações por minuto. Você deve ter em mente que, no final das contas, a potência de perdas por ventilação, como ela é proporcional ao cubo da velocidade e a velocidade varia muito pouco, a gente considera que a potência de perdas por ventilação também varia pouco para as condições próximas, ou melhor, na faixa entre a velocidade nominal e a velocidade próxima à síncrona, que é tipicamente quando a máquina
a faixa de velocidade que a máquina opera nas condições, vamos dizer, usuais. Obviamente, como é proporcional ao cubo, já varia bem mais do que aqui em cima. Se você pega um valor que varia e ele é proporcional à potência de atrito, a potência de atrito varia pouco. Se você pega e multiplica ele por si próprio 3 vezes, percebe que a variação vai ser maior. Mas, no dia a dia, a gente considera esse valor constante também para aquela faixa de velocidade entre a velocidade nominal e algo bem próximo da velocidade síncrona, já que o motor de indução com motor e gaiola não alcança a velocidade síncrona, mas pode chegar bem perto. Esse último comentário é o que está aqui. E esse comentário no dia a dia, que é a pergunta que eu coloquei, que é uma pergunta típica feita pelo estudante, né, pelo cidadão que está conhecendo essas coisas. Ele pergunta assim: no dia a dia, a gente usa essas equações? Aí vem um porém. Os engenheiros que lidam com transitórios e modelos detalhados utilizam as equações que eu acabei de citar. Ele precisa modelar esses efeitos para que ele tenha um modelo representativo da máquina, do motor, em todas as condições de operação. Já os engenheiros que lidam com regime permanente e que, no final das contas, a máquina, o motor, é acionado através de uma rede elétrica, ou seja, de frequência fixa, ele utiliza um valor constante. E esse valor constante de perdas rotacionais é um valor que se obtém nos ensaios, que eu fiz o comentário logo no comecinho. Os ensaios a vazio e de rotor bloqueado. Esses ensaios simulam as condições nominais de operação. Essa, inclusive, é a abordagem do nosso curso. Quando a gente vai tratar das perdas rotacionais, a gente vai tratar das perdas rotacionais como sendo constantes em faixa de operação típica entre velocidade nominal e algo bem próximo da velocidade síncrona. E aí, gostou dessa aula? Achou a aula interessante? Lembre-se de fazer o download do material no link que está na descrição do vídeo e vá na nossa playlist ou nas nossas playlists. Certamente tem alguma outra aula de seu interesse ou algum outro curso de seu interesse. Lembre-se, o canal Elétrica em Vídeo é baseado em cursos e há cursos completos de outros conteúdos que talvez lhe interessem. Aguardo você na próxima aula. Até breve!